11 viagens a um planeta estranho e as aventuras da experiência física. Além de ter presenciado a duplicação de um sósia perfeito que a família só descobriu o fato graças a uma cicatriz na sola do pé e pela quintuplicação do seu peso, num planeta que já visitou 11 vezes, o maranhense Antônio Alves Ferreira adquiriu poderes sobrenaturais, tal como o mineiro Thomas Green Morton e Uri Geller. Trata-se de um dos mais singulares casos de experiências físicas com extraterrestres. Com trocas de presente e tudo, Antônio ganhou uma pistola que desintegrou completamente uma mangueira nos fundos do quintal de sua casa com um único disparo. E apesar de nunca ter demonstrado inclinações para o traço, subitamente o rapaz passou a desenhar, inclusive símbolos dos extraterrenos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O jovem Antônio Alves Ferreira, residente do bairro Anil, em São Luís do Maranhão, viveu uma das mais incríveis aventuras já ocorridas no mundo ufológico. Ele afirma ter sido sequestrado 11 vezes por 3 seres que compunham a tripulação de um estranho objeto aéreo, que descreveu como sendo de forma discoide e com aproximadamente 5 metros de circunferência. Naquela época, Antônio tinha 16 anos, era semi-analfabeto, descendente de uma família humilde e morava de favores num casebre localizado num quintal de um colégio, onde sua mãe, além de lavadeira, exercia a função de zeladora. Após esse episódio, o jovem passou a ser alvo de diversos curiosos, jornalistas, psicólogos, médicos, autoridades civis e militares, além, é claro, de ufólogos. Seus contatos tiveram início em 4 de janeiro de 1975. Aproximadamente 500 pessoas na região viram o estranho objeto, entre elas o sargento Hermes e o funcionário de uma farmácia de nome Pedro, que confirmaram terem visto o intrigante objeto rodopiando nos céus da região. Segundo investigações da Sociedade Maranhense de Astronomia, não havia justificativas para o ocorrido. As árvores na proximidade da casa de Antônio estavam com as raízes expostas. Na ocorrência de 4 de janeiro de 1975, várias testemunhas dos bairros Santo Antônio, Santa Cruz, Olho d'Água, Ponta de Areia, Farol e Anil avisaram a polícia sobre a presença dos estranhos objetos sobrevoando a região. Devido à impossibilidade de tomar alguma providência referente aos avistamentos, os policiais limitaram-se a anotar as denúncias e aguardar as supostas consequências. Emissoras de rádio e jornais locais também noticiaram o estranho fenômeno. Segundo relatos de testemunhas, no bairro Anil, o OVNI desceu sobre algumas casas, chegando a bater no telhado do casebre de Antônio Alves Ferreira, queimando algumas cadeiras que se encontravam no local. Além da casa, o objeto ou alguma força oriundas desse objeto fizeram tombar uma árvore próxima, deixando a raiz exposta a cerca de 25 centímetros. Quando isso aconteceu, a família de Antônio comunicou o fato à base aérea, pedindo ajuda ao comando local, chefiado pelo tenente natalino José Passos Filho. As polícias civil e militar também foram notificadas. O fato atraiu a atenção da imprensa e em pouco tempo vários curiosos se dirigiram ao local. No dia seguinte, pela manhã, os jornais O Imparcial e Pequeno publicaram notícias referentes à passagem do OVNI sobre a capital do Maranhão. Devido ao susto, a família de Antônio Alves Ferreira passaram a noite na delegacia, retornando à residência apenas no dia seguinte ao ocorrido.
Nesse mesmo dia, quando os pais de Antônio saíram para o trabalho logo pela manhã, ocorreu um fato insólito. Sua mãe descuidou-se e esqueceu Antônio em casa. Antônio é paraplégico e desde pequeno necessitou de grandes cuidados por parte de sua família. Nesse dia em que foi esquecido em casa, Antônio precisou se arrastar para apanhar as muletas. Após isso, foi até os fundos da residência descalço e pisou em espinhos, o que o obrigou a sentar para arrancá-los dos pés. Repentinamente, ele sentiu um calor muito forte envolvendo seu corpo, que ele definiu como um calor acometido por uma intensa quentura. Foi então que Antônio viu um objeto redondo do tamanho de um carro sobre o quintal. Este objeto emitia um zumbido estridente. Naquele momento sentiu um calor ainda maior. Ele tentou se movimentar, mas não conseguiu. Tentou gritar, mas seu grito não saiu. Em seguida, abriu-se uma porta no objeto e surgiu uma escada na qual desceram dois seres que o agarraram pelos braços, conduzindo-os para o interior da parede. Não sei como a tal porta se fechou, somente não era possível notar nenhuma marca nas paredes da pequena sala que eu me encontrava e que me obrigava a permanecer sentado de tão baixa que era, descreve. Segundo Antônio, os tripulantes usavam uma espécie de máscara. Ele afirma ainda que o objeto elevou-se como um elevador, parando alguns minutos depois. Logo em seguida abriu-se uma porta. Neste lugar o ambiente era profusamente iluminado. Os seres levaram o jovem até um ser que parecia ser o líder. O líder tentou se comunicar com o garoto falando normalmente em sua língua. Antônio nada entendeu e ficou surpreso ao ver que o ser aparentemente estava irritado pelo inconveniente. Este ser então colocou o punho em seu peito e a partir daí o diálogo correu sem problemas. Antônio foi questionado sobre o funcionamento dos nossos aviões, formas de energia, mecânica de automóveis e intenções do povo terrestre. Antônio, semi-analfabeto, não sabia como responder a esses questionamentos. Em seguida, o líder do grupo, que se apresentou como Clóris, tocou o peito esquerdo de Antônio, produzindo um círculo vermelho, dizendo que sempre que quisesse contratá-lo, o círculo se acentuaria, ao mesmo tempo em que ele ouviria um zumbido no ouvido. Ele também receberia instruções telepaticamente para ir ao local onde o encontro se daria. Após isso, Antônio foi deixado no quintal de sua casa. Nos dias seguintes, fatos estranhos de cunho paranormal começaram a ocorrer com Antônio. Os mais variados tipos de objetos metálicos eram entortados, algumas vezes sem que Antônio os tivesse tocado. Os contatos seguintes adicionaram mais mistério e perplexidade na pesquisa do caso. Talvez por isso ele tenha levantado polêmica no meio ufológico brasileiro. Ele afirma ter recebido alguns presentes de seus amigos do OVNI, tais como uma pistola que emitia raios desintegradores de matéria, cuja demonstração teria sido feita em uma mangueira em seu quintal, uma estatueta com um busto, além de duas medalhas com a imagem de uma criatura que ele acredita tratar-se de Clóris. Seus contatos tornaram-se conhecidos na região e a notícia sobre os presentes não demorou a se espalhar. Isso atraiu a atenção da vizinhança e a ira de religiosos que acreditavam que eram produtos diabólicos. Devido a isso, Antônio teria devolvido os presentes a seus amigos, para desespero de numerosos pesquisadores de fenômenos ufológicos que sempre desejaram provas dessa natureza. Fica apenas a pergunta: o que levaria seres supostamente mais inteligentes e avançados a entregar uma pistola letal a um adolescente? O caso de Antônio também tem algumas passagens pitorescas e até mesmo um pouco surreais. Ele conta que certa ocasião estava no planeta de origem desses seres, Próton. Ali lhe foi mostrado o único animal existente, o Atitolilai, um ser parecido com os nossos cães. Eles pediram a Antônio animais terrestres para que eles pudessem realizar experiências. O jovem então sequestrou um gato, um papagaio e um cachorro da vizinhança, causando uma grande confusão no interior do OVNI no momento em que foram libertados. Ele conta que nessa ocasião ele permaneceu 3 dias em companhia dos tripulantes do OVNI e em seu lugar foi deixado um sósia para que ninguém sentisse sua falta. Ele teria sido colocado em uma redoma transparente, onde afixaram em seus braços, pernas, tórax e abdômen fios ligados a algo que emitia luzes rotatórias. A seguir, ao seu lado, em outra redoma, foi se formando uma réplica do seu corpo, que depois de totalmente pronta, desapareceu.
Através de uma tela, ele viu a chegada do clone à sua casa. Ele apareceu sentado à mesa e aos poucos foi inclinando a cabeça e dormiu, afirmou. Seu pai, pensando ser seu filho, foi apanhá-lo para levá-lo até uma rede. No entanto, algo interessante ocorreu. O corpo com o sósia de Antônio estava muito pesado. Através do vídeo, Antônio viu seu pai avisar a esposa que constatou o excesso de peso do filho, mostrando-se muito preocupada. Depois de tempo e esforço, deitaram-no em uma rede e sua mãe notou que uma cicatriz antiga havia sumido. Ela informou seu marido e chegou à conclusão de que aquele não era o filho deles. Então, eles decidiram avisar as autoridades competentes e os médicos da cidade para esclarecer os fatos. O clone foi observado pela família durante os dias seguintes. Por volta do terceiro dia, ele começou a apresentar um comportamento estranho. Ele não falava, não se alimentava e dormia muito. No quarto dia, o verdadeiro Antônio apareceu em frente à sua casa, enquanto o clone desaparecia como que por encanto. Ele decidiu manter o fato em segredo, contando apenas para seus familiares alguns meses depois. Em outra abdução, Antônio foi obrigado a engolir uma pílula branca, que segundo ele seria a origem dos poderes paranormais que passou a manifestar após o primeiro contato. Após suas primeiras experiências de abdução, Antônio demonstra grandes habilidades paranormais. Ele entorta ou derrete metais, provoca interferências e falhas em motores de carros, cura dores de cabeças ou musculares, telepatia e etc., sendo alvo de estudos de numerosos especialistas de diversas áreas. Muitos fenômenos produzidos pelo contatado foram muito bem estudados e documentados. Em uma ocasião, Antônio participava de um simpósio ufológico em Tiguá. Usando apenas o olhar, Antônio entortou garfos e colheres na presença de várias pessoas. No auge das experiências de Antônio, o exército enviou 2 agentes para acompanhar o caso. Foram enviados o tenente Pantoja acompanhado de um sargento, que entrevistaram Antônio. Durante a entrevista, mostraram o desenho de várias naves, pedindo que Antônio mostrasse a que mais se parecia com o que ele tinha visto. Em dado momento, apareceram estudantes da UFMA interessados em pesquisar o caso. O tenente Pantoja impediu que eles se aproximassem do contatado, alegando que o caso estava sob responsabilidade do exército. Algum tempo mais tarde, Antônio viajou para o Rio de Janeiro a convite para participar de um congresso onde conheceu o parapsicólogo Mário de Amaral Machado, presidente do Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro e da Federação Brasileira de Parapsicologia, que também o convidou para realizar algumas experiências. Aceitei devido às propostas e mordomias que me eram oferecidas. Tudo aquilo era novidade. Talvez, devido a essas empolgações, tenham se aproveitado de mim, declarou. Esta declaração resume bem o seu sentimento em relação a esta pesquisa a que se submeteu. Ele se sentiu como um objeto nas mãos dos pesquisadores. Eles me tratavam como sua propriedade e não se preocupavam com os meus sentimentos, com as minhas vontades e muito menos com os meus pais isolados no Maranhão. No entanto, eu sentia-me na obrigação de colaborar com os pesquisadores. Fazia tudo em troca de alguns passeios e de comida, declarou posteriormente. Durante essa pesquisa, Antônio ficou hospedado por um tempo na residência do parapsicólogo Mário Machado. Em uma ocasião, ele chegou à casa do pesquisador e encontrou a porta trancada. Não havia ninguém em casa. Antônio conta que simplesmente caiu dentro do quarto. Ao chegar, Mário surpreendeu-se ao constatar que ele já se encontrava dentro do quarto e com a porta fechada. Em outra ocasião, Antônio foi levado ao Centro Tecnológico do Exército em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, acompanhado pelo tenente Rogério da Cunha, onde foi submetido a novos testes. Eles me tratavam como cobaia, obrigavam-me a atravessar pântanos e a realizar perseguições juntamente com os homens armados. Tudo isso para que, excitado, eu viesse a apresentar alguma reação paranormal digna de maiores estudos. Antônio afirma que esses estudos foram realizados em uma floresta. No centro desta havia uma pirâmide para testes de cunho psicológico. Neste local, ao chegarmos em companhia do coronel Cunha, fomos apresentados a mais 3 oficiais, o tenente Mário, o major Nicelo e o coronel Real, que me interrogaram por mais de 2 horas, registrando tudo o que eu dizia em gravadoras e blocos de anotações. Um dos pontos polêmicos do caso Antônio Alves Ferreira refere-se a fitas com alegadas gravações das falas dos seres Rialzi e Tenione, no Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza, no Ceará,
que acompanha este caso desde o início, solicitou o estudo das fitas por alguns linguistas, que não conseguiram traduzir o que estava sendo dito. Entretanto, eles concluem que se trata de um diálogo organizado, com perguntas e respostas.